Fala aí, galera. Denise aqui do canal Superando a Si Mesma. Bom, hoje eu tô aqui na cozinha onde a gente faz os doces para vender na rua. E tem um tempo que hoje eu quero falar sobre ser grato pelo que a gente tem. Sabe, teve várias fases da minha vida. Eu já tô trabalhando com meu pai e as minhas irmãs. Eu tenho acho que 7 ou 8 anos. E, gente, lidar com família não é fácil, né? Não é fácil lidar com estranho. Com família também não melhora nada. Já teve muitas horas que eu desejei muito não ter esse trabalho, mudar de vida. Eu queria muito mudar de vida. Só que o que acontece? Eu comecei a estudar umas coisas que é sobre a lei da atração. E isso falava muito que a gente tem que ser grata pelas coisas que a gente tem. Por mais que às vezes a gente ache que não tem nada ou que seja algo muito pouco. Alguém nesse universo queria estar no seu local, no seu lugar, né? Ter o pouco que você tem. Você já parou para pensar sobre isso? E então, lei da atração fala que a gente tem que ser grato para poder atrair mais e atrair o que a gente quer. E na Bíblia, né, que eu acredito em Deus, Jesus, eu não sei se foi uma passagem de Jesus, mas eu sei que está escrito: em tudo dai graça. Ou seja, você agradece se você não tiver nada, se você tiver pouco. Você tem que em tudo dar graça. Se a situação tá boa, se tá ruim, se tá do jeito que você quer, você tem que dar graça. Gente, demorou muito para eu conseguir realmente aplicar isso na minha vida. E só que, desde a gente tá em 2024 agora que eu gravo esse vídeo, né? Desde que eu comecei a praticar isso de lei da atração, e que lei da atração para mim, pelo meu entendimento, meu ponto de vista, nada mais é do que você ter fé, você acreditar que as coisas que você quer vai vir até você. Só é uma outra forma de explicar o que Jesus Cristo, o que Deus explicou, sobre ter fé, sobre acreditar nele, que as coisas vão vir. Então, o que acontece? Eu comecei a... eu queria muito, eu não aguentava mais, eu estava de saco cheio, estava tendo muitos problemas nesse trabalho. Só que aí eu comecei a ver por um outro lado. Sabe o momento que... aqueles momentos da sua vida que tá tudo dando errado e você só consegue enxergar o lado ruim das coisas? Então, era assim que eu estava. Só que eu sempre fui agradecida, né? E só que na fase ruim, às vezes a gente esquece disso. E o que acontece? Eu tava nessa fase, tava difícil de ver o lado bom das coisas. E como eu tava estudando sobre isso, sobre a lei da atração, eu falei, é mesmo. No ruim, eu tenho um pai, por mais que ele não tenha sido o melhor pai do mundo, mas o cara ele não é dom, é prática. O cara cozinha como ninguém. Ele faz um dos melhores doces que existe. Por quê? Porque ele praticou muito e ele gosta do que ele faz, ele adora esse trabalho, né? Então, eu na minha vida eu tive a oportunidade de vir trabalhar com meu pai, né? Porque eu me separei, eu nunca tinha trabalhado com meu pai, acabei vindo trabalhando por necessidade. E, gente, foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque eu vejo que isso uniu a família e que eu consegui ter liberdade de tempo, porque como é minha família, acaba que sendo que eu trabalho para mim mesma, eu aos poucos eu fui, se você precisar faltar, você consegue, uma coisa ou outra, mas o que eu quero falar, aqui o foco de você ser grato pelo que tem. Sabe aquele emprego que você não aguenta mais? Seja grato por ele, porque, querendo ou não, é ele que te dá o seu sustento, é ele que te ajuda a estudar. Já parou pra pensar nisso? Mas meu trabalho é um saco, gente chata. Não interessa, é a fase da sua vida. Veja o que você precisa aprender neste momento da sua vida. E foi isso que eu comecei a observar. Falei, não, eu tenho que ser grata, porque poderia ser pior. Eu poderia não ter nem isso daqui, e eu tenho. E eu fico olhando em retrospectiva, eu olho para trás e eu percebo, gente, como minha vida mudou. Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu comecei, querendo ou não, trabalhar para mim, com as minhas irmãs, né? E caramba, gente, a gente tem que ser grato, dê graças a Deus. Então, a lei da atração ensina que você tem que ser grato pelo que tem para você atrair o que você quer. E eu comecei a ser muito grata, eu comecei a enxergar os pontos positivos. Se esforce um pouquinho para enxergar os pontos positivos das coisas, porque sempre há o ponto positivo.
De repente, a gente que não está aberto, a gente que não quer enxergar isso. Então, faça isso, seja grata, seja grata. Hoje em dia eu olho, e para quem não sabe, eu estou participando do concurso da PEMERG, né? Ontem foi o dia de entregar os documentos. E, cara, as coisas estão se tornando real. Quando você quer um emprego novo, você tem que agradecer pelo que você tem, pelo que você tá. E fazer a sua parte, continue fazendo a sua parte, faça o seu melhor. Gente, eu cheguei aqui para trabalhar, eu faço o meu melhor, eu vou lá na rua vender, eu trato o cliente da forma que eu gostaria de ser tratado. E os clientes voltam, o produto é bom, se vende sozinho, mas eu dou um ótimo atendimento. Por mais que às vezes você não esteja no seu local ainda, mas por enquanto você está aí. Por algum motivo você teve que estar aí, você tem que estar aí. Aceite isso, aceite. É só uma fase. Mas faça o seu melhor. Não é porque a gente não está no local que a gente quer que a gente vai entregar mais ou menos. Não, eu já fui assim. Eu trabalho desde os 13 anos, desde os 16 eu tinha carteira assinada. E eu fazia de qualquer jeito. Só que a gente vai ficando mais velho, vai entendendo, vai chegando conhecimento e a gente entende como deve ser, né? O melhor pra gente mesmo. Então, gente, seja grato pelo que tem. Porque uma hora, a nossa hora chega. Tá chegando pra mim e vai chegar pra você também, vai.